Quero dar um complemento, né, nessa questão, não, para dizer que sobre o ponto da questão da dúvida, né? Não, mas o que eu estou dizendo eventualmente sobre a questão da repreensão valendo no sentido de eu achar que qualquer ajuda que outras pessoas poderiam ajudar nessa questão sobre mandamentos e tal. E que depende se isso deveria ou não ser feito. Né? Só que aí que tá, tem que levar em conta que essa repreensão foi uma depreensão. Então eu depreendi isso da repreensão que foi feita, porque essa repreensão nunca foi feita literalmente, então faltou objetividade, ou seja, eles fizeram errado, eles deveriam ter vindo a mim feito essa repreensão de maneira literal. Isso não ocorreu, né? E, especialmente vamos dizer, no momento em que isso era usado como argumento. Antes até, eu não sei se justamente, eu até pensava menos nisso antes, mas justamente como a dúvida aumentou, né? Naquele momento, algum comentário sobre isso poderia ser necessário. Não foi feito. Então veja que objetivamente nem foi o comentário deles. E justamente isso prova que naquele momento, como eu fiz essa depreensão, é porque antes justamente eu estava em dúvida. Se eu pensei que eles deveriam ter vindo resolver essa questão, é justamente porque eu pensei que havia dúvida naquele momento. Se eles deveriam ter falado que eu não precisaria, porque eu percebi que eu fui, vamos dizer, repreendido. E quando eu deixei isso para dúvida em relação aos demais, significa automaticamente que a dúvida, para que os outros pudessem ajudar nessa questão, justamente que havia dúvida no sentido que eu precisaria da posição de outras pessoas também para eventualmente concluir sobre essa matéria. Então já era na verdade a própria prova. Né? Eu fiz esse raciocínio, foi feito. Né? O que eventualmente eu estava errado em algum momento, talvez depois, não sei se alguma coisa eu esqueci, esse argumento, alguma coisa, só tem que levar em conta que eu só estaria errado na questão da dúvida, eventualmente, em relação à questão do trabalho, que poderia, não que eu estaria errado, porque ainda tinha dúvida em relação a isso, mas eu só eventualmente poderia estar errado, no sentido, e não inteiramente, e que esse pensamento pode ter sido feito apenas em relação à questão do trabalho, porque eu já sabia do argumento do Novo Testamento. Não quer dizer não havia outras dúvidas, especialmente na questão da impositividade e de a pessoa, eventualmente, vamos dizer, desejar sair da fé do Novo Testamento ou mesmo de outra fé, quando eventualmente ela desejasse. Então, como em algum momento eu realmente podia achar que eu estava errado, porque em algum momento eu só lembrei disso, eu não lembrei do argumento da impositividade. Então, que era dúvida mesmo, mas na questão do argumento do trabalho eu apenas lembrei, não, mas eu lembrei que eu só estava lembrando que na questão do argumento do Novo Testamento, eventualmente já trabalhar com a questão de que já atacar alguns pecados e deixar claro que era pecado e o que não era em alguma medida, né? Não de todas as condutas, mas de alguma, embora tem alguns plus aí, mas ok, independente do plus que eu não vou falar agora, talvez nem precise, mas como o Novo Testamento também deixa claro, mesmo não falando exatamente dos mandamentos, mas algumas condutas dos mandamentos deixando claro o que é pecado e o que não é, repetindo algumas coisas dos mandamentos, eu já podia depreender que eventualmente nessa situação eu estava errado, mas não era a única dúvida. Não era a única dúvida existente. E mesmo nesse tema não pode ser porque eu tinha dúvida nisso também. Né? Então não encaixa muito. A questão é, o que eu poderia ter feito, eu poderia ter acreditado mais no fato de que, mesmo que eu já soubesse dessa informação, eu deveria ter achado que tanto o Novo como o Velho Testamento já atacariam determinadas condutas e não, tanto nos dois livros já isso seria considerado como vamos dizer, como pecado e não como pecado por ignorância, porque os dois livros já falariam que algumas situações são pecado e já deixariam claro o que era pecado e o que não era em relação a determinadas matérias. Né? De qualquer forma, eu sabia que tinha dúvida mesmo em relação a essa matéria, mas a questão é que eu deveria, de repente, ter me guiado com mais certeza em relação a isso. Né? Mas o fato é que eu não me guiei, embora, como eu falei, não fosse a única dúvida. Então, fica esse complemento do canal, de dizer que em relação à questão da repreensão, não adianta dizer, mas você achou que eventualmente estava errado. Não, mas eles não falaram que eventualmente estaria errado. A questão eu não tinha sanado a questão de precisar de opinião de outras pessoas que eventualmente mostraria que havia alguma dúvida em relação à matéria. Eu havia, no caso ali, pelo menos duas dúvidas. Né?
E que é justamente o que provaria a existência da dúvida. Agora, em relação a uma dessas matérias, eu já tinha um pouco mais de certeza em relação ao tema, mas não tinha certeza total. E eu lembrava disso. Né? Então, fica esse complemento no canal. E fui eu que constatei, fui eu que fiz a depreensão, que se eu fui repreendido é porque eventualmente não precisa, vamos dizer, de opiniões alheias. Né? Mas não que eu tivesse certeza disso, mas essa, de repente, deveria ser pelo menos uma parte da crítica a ser feita. Isso não foi feito. Por isso que eu falei que no começo do ano eu estava falando que eu corrigi a repressão, justamente. Isso continua, na verdade. Mas fica esse complemento do canal e valeu!